Comigo aqui, meu querido Tiri, agora sim, isso, aqui na câmera 1. Olha, a gente vai falar agora de uma... Presta atenção, hein? A gente já vai direto para a notícia. A gente vai falar agora de uma denúncia de negligência médica. Um menino de 9 anos morreu numa unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá na Praia do Cassino, em Rio Grande, na região sul do estado. A criança teve uma crise de asma e precisava ser entubada com urgência. O problema é que, segundo a família, o médico responsável se recusou a realizar o procedimento. A reportagem é da Natália Ferrari. João Klinger, de 9 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento de Balneário Cassino no dia 28 de maio, às 3 da manhã, com uma crise de asma. Ele foi medicado, mas o estado de saúde só piorava. E as enfermeiras pediam para que o médico entubasse, eu pedi que entubasse, o Marcelo, o pai dele, pediu também. O outro médico chegou a dizer, não, nós vamos entubar. Aí ele foi lá falar com o médico responsável e o médico responsável disse que não era o momento. Disse que ele estava mais apagadinho porque ele teve que usar um calmante. O menino morreu poucas horas depois por insuficiência respiratória e crise de asma. A família não registrou o boletim de ocorrência, mas pediu o prontuário médico. O caso é investigado pelo Ministério Público em sigilo. A tua vida acaba naquele momento. E a gente não teve força para fazer nada. Aí muitas pessoas começaram a mandar mensagens para conhecidos meus nas redes sociais dizendo que fosse atrás do prontuário, que tinha um erro muito grande lá. E aí quando eu li, assim, eu entrei em choque, porque é um absurdo o que está descrito ali. A mãe alega que o filho saiu de casa conversando e caminhando. Eu cheguei a ligar para o pediatra particular do meu filho para dizer... para perguntar assim, o que podia fazer, porque era nítido que ele não sabia entubar, entende? E eu acho que, na verdade, se o Joca não tivesse sido medicado da forma que foi, ele sequer ia precisar de intubação. Porque tu lê a evolução ali, ele chegou a saturar bem, entende? Ele saiu de casa falando, ele desceu as escadas daqui falando, conversando, ele entrou na UPA caminhando. A Prefeitura de Rio Grande também apura os fatos. Foi aberta uma sindicância para entender as decisões tomadas no atendimento. Os médicos foram afastados. Mas até agora já foram ouvidos 2 profissionais, hoje será ouvida uma 3ª profissional. Foi expedido vários ofícios para algumas instituições de saúde que atenderam o menino. Joaquim queria ser jogador de futebol e treinava diariamente para conquistar esse sonho. Ele nunca quis provar refrigerante, porque ele sempre disse, mãe, eu sou atleta. A minha vida acabou, sabe? O Joca foi a criança mais sonhada, mais esperada, tudo. Eu não vou ver ele crescer, eu não vou ver ele fazer as coisas dele. Tem sofrimento maior que este? Tem. Eu não conheço. Sofrimento de uma mãe, né? O amor da mãe para o filho é o mais absoluto que existe. Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Não existe amor mais puro, mais absoluto do que o amor de mãe para filho, de mãe para filha. Não existe. Não existe. O pai, logicamente, ama, né? Ou grande parte dos pais aí, grande parte ama, mas nada comparado ao amor de mãe. Nada comparado ao amor de mãe. Tá aqui o menino, ó. Idade, 9 anos, menino lindo, hein? Lindo o garoto, lindo o guri, né? Com asma, assim como milhares, milhões de crianças nesse país. E aqui o apresentador que durante a infância, desde os 9 meses de vida, também enfrentou a asma, juntamente com a bronquite. São doenças crônicas. E na minha época, né, o rol de medicamentos para o tratamento da asma era extremamente menor que hoje. Extremamente menor que hoje. Hoje existem, né, outras substâncias, ou existem os tratamentos dos dias de hoje, eles são muito mais modernos que na década de 70, na década de 80, em que eu era pequeno, né, principalmente nos anos 70. E aí o médico não sabe fazer
o processo de intubação, não tem conhecimento de como intubar uma criança. Nem o médico, nem o enfermeiro. Quantas pessoas estavam lá? E que absurdo é esse? Entendeu? Como é que uma criança... Sim, eu sei que a asma não tratada pode matar. A asma é uma doença muito grave, repito, grave e crônica. Mas assim, como é que pode? Um menino aí que sonhava ser atleta, era um atleta mirim. Já era um atleta apaixonado por futebol. Olha aí, levantando uma taça. Como é que deve ficar a cabeça da Isabel, da mãe do Joaquim, vendo essas imagens que ela nos cedeu? Como fica a cabeça desta mulher lá de Rio Grande, vendo tudo isso, né? Esses momentos eternizados dessas fotos. E aí eu queria saber, né? Prefeitura tá apurando? Hospital no caso aí a UPA, né? Unidade de pronto atendimento. O Conselho Regional de Medicina foi consultado, disse que está tudo certo com o médico, né? Nunca teve nenhum tipo de denúncia, é o que a produção me passou antes do programa. Agora, tem que apurar, tem que investigar. Não é só a prefeitura tem que investigar, a polícia tem que investigar essa denúncia que é extremamente grave. Extremamente grave, não é o programa que está acusando. É esta mãe que tem o direito de saber o que realmente aconteceu. E se a morte do filho dela poderia ou não ter sido evitada. É direito dessa mãe, direito sagrado dessa mãe. Aí o local, ó, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento lá da Praia do Cassino, a grande Praia do Cassino, a maior do planeta, na cidade de Rio Grande, na região sul do estado. Eu reforço, né, a pergunta, como fica o coração dessa mãe, vendo as imagens do filho, um atleta mirim, né? O esporte é importante, principalmente, todo esporte é importante para quem tem asma na infância, principalmente natação. Minha mãe me colocou na natação na época, lá em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, na ABC Paulista, entendeu? Olha o menino aí, ó. A morte dele vai ficar assim, né? A gente vai ficar só com a apuração por parte da prefeitura. Consulte a nossa repórter Natália Ferrari aí, Sérgio Schiller, sobre a questão policial. Se foi registrado o boletim de ocorrência ou não a respeito. A Isabel, acredito que pelo desespero, o Ministério Público está apurando o caso, mas eu sei que no desespero, na hora da dor, do sofrimento, né, algumas coisas passam batido. Se fosse a Isabel, e eu acredito que a Isabel precisa de um advogado para acompanhá-la, para dar uma assistência, né? Até para acompanhar a apuração aí, né? Tanto da prefeitura como do Ministério Público. Mas a polícia tem que receber e tem que oficializar a denúncia. Tem que registrar essa denúncia que é grave. É uma denúncia de negligência médica. E a mãe... Tem aí a parte da entrevista? Não, tem, vamos por ordem. A primeira parte. Está no ponto a primeira parte da entrevista com a Isabel? Roda aí. E as enfermeiras pediam para que o médico intubasse, eu pedi que intubasse, o Marcelo, o pai dele, pediu também. O outro médico chegou a dizer, não, nós vamos intubar. Aí ele foi lá falar com o médico responsável, e o médico responsável disse que não era o momento. Disse que ele estava mais apagadinho, porque ele teve que teve que usar um calmante. Eu estou enganado? Ou eu observo? Eu quero inclusive a sua participação, por isso está aqui, ó, o QR Code do nosso WhatsApp, do Zap do Mota. Mas eu gostaria de saber a opinião dos nossos amigos e amigas de casa, que não é a primeira vez que eu ouço uma mãe, já ouvi de pais também, já aconteceu comigo, né? De você procurar um hospital para um problema de bronquiolite, bronquite, asma, ou qualquer outro tipo de doença, e o médico querer empurrar calmante para a gente. Querer empurrar calmante. É impressão minha ou parece que existe uma espécie de febre, tendência, não sei qual é a palavra mais correta, qual é a palavra que mais define essa situação, mas parece que hoje na medicina moderna, você vai com uma diarreia, numa UPA, num posto de saúde, já querem te empurrar remédio controlado. Já quero te empurrar, é ansiedade.
Hoje tudo é ansiedade, né? Chega lá com taquicardia, faz exame de enzima, eletro, dá tudo certo. No exame de enzima está dando que a pessoa está infartando. Não, é ansiedade, é crise do pânico. E já empurra remédio controlado. É impressão minha ou realmente isso acontece aqui no nosso estado? E se eu acredito que acontece aqui, deve acontecer no restante do Brasil. As pessoas estão empurrando aí remédio controlado para a torta direita. O menino apagado, deram um calmante para o guri que estava com crise de asma. Um calmante. Eu sei, eu não sou médico, não sou profissional da saúde, não sou enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não sou biomédico, não sou formado em farmácia, nada disso. Mas é normal isso? Criança chegar com crise de asma e já empurrar, tochar na criança um calmante? Essa é a pergunta, eu estou perguntando, questionando, não estou afirmando nada. É normal uma criança chegar com uma crise severa de asma e ao invés de ser colocado no nebulizador, ao invés de usar bombinha, naquela série de 10 jatos de 15 em 15 minutos, pelo menos 3 séries, e atochar aí o calmante na criança? Bota a outra parte da entrevista da Isabel, por favor, Sérgio. Roda aí. A tua vida acaba naquele momento. E a gente não teve força para fazer nada. Aí muitas pessoas começaram a mandar mensagens para conhecidos meus nas redes sociais, dizendo que fosse atrás do prontuário, que tinha um erro muito grande lá. E aí, quando eu li, assim, eu entrei em choque, porque é um absurdo o que está descrito ali. Material importante, eu gostaria muito de, não sei, ela teve acesso, ela falou alguma coisa sobre o que está descrito no prontuário do Joaquim? Sérgio Chile, verifique com a Natália, por favor. Essa parte está proibida pela justiça, ela não pode dizer o conteúdo do prontuário, mas se está no prontuário, ela teve acesso ao prontuário, né? Que barbaridade. Eu tenho respeito aos profissionais da saúde, é um respeito gigante, porque eles lidam com vidas, né? Eu acredito que você trabalhar com a medicina, né? Seja médico, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não importa, né? Psiquiatra, psicólogo, biomédico, farmacêutico, você é uma missão de vida, né? Porque você tem aí a questão de salvar vidas. Isso é uma missão sagrada. Mas aí o que a gente acompanha de erros, e sabe o que é mais revoltante? Quantas vezes nós já mostramos denúncias de negligências médicas aqui no programa? E quantos médicos já perderam o registro por causa disso? Quantos? Podemos falar que a cada 1000 denúncias, um médico é punido com a perda do registro? E olhe lá, hein? Olhe lá, quem é que tem o poder disso? Conselho Regional de Medicina, o CREMERS. Está no ponto a terceira parte da entrevista? Bota no ar. Eu cheguei a ligar para o pediatra particular do meu filho para dizer, para perguntar assim, se o que podia fazer, porque era nítido que ele não sabia entubar, entende? E eu acho que, na verdade, se o Joca não tivesse sido medicado da forma que foi, ele sequer ia precisar de intubação. Porque toda a evolução ali, ele chegou a saturar bem, entende? Ele saiu de casa falando, ele desceu as escadas daqui falando, conversando, ele entrou na UPA caminhando. Que sofrimento, né, gente? Eu quero deixar bem claro, primeira coisa, né? Manifestar o nosso sentimento de pesar a Isabel, né? Que perdeu o Joaquim. E colocar à disposição dela, manter, na verdade, à disposição da Isabel, o nosso programa, a nossa equipe aqui do Boa Tarde Rio Grande e o jornalismo da Band RS. Tá? Eu não recebi autorização da nossa jovem repórter Natália Ferrari, mas eu vou contar algo de bastidor que eu considero importante. Tá? A Natália, após conversar com a Isabel,
a nossa repórter, após conversar com a mãe do Joaquim, saiu da entrevista arrasada. Jovem, um grande talento do nosso jornalismo aqui, do Grupo Band RS, uma menina maravilhosa, um grande talento, repito, mas que, você vê, né, já tem que se deparar com uma história como essa, né, com essa denúncia gravíssima de negligência médica. Então, eu quero parabenizar a Natália pela sensibilidade que ela teve na condução da entrevista e na produção da reportagem. Tem o último texto? Ou melhor, tem o último trecho? Espera aí, calma aí. Tem o último trecho da Isabel? Roda aí. A minha vida acabou. Acabou. Sabe? O Joca foi a criança mais sonhada, mais esperada. Tudo. Eu não vou ver ele crescer. Eu não vou ver ele fazer as coisas dele. Lamentável, né? Ela não terá essa oportunidade. Eu tenho certeza que ela deu todo o amor do mundo para ele, para o filho. Cuidou bem dele, fez tudo por ele. E onde ele está olhando para a mamãe dele. Tenho certeza absoluta disso. Que Deus conforte o seu coração, viu, Isabel? E conforte o coração de toda a família, tá? E repito, né? Estamos aqui à disposição para lutar para que a justiça seja feita. Para que pelo menos essa denúncia que você apresentou aqui na tela da Band RS seja muito bem investigada, muito bem destrinchada, muito bem apurada pela Prefeitura, pelo Ministério Público. E eu repito, acredito que seja importantíssimo o registro de um boletim de ocorrência na cidade aí de Rio Grande, na região sul do estado. É duro começar o programa já mostrando uma situação assim, né? Repito, um guri lindo. Bom, todas as crianças são lindas, né? Depende do olhar de cada um, mas um menino lindo, né? Que sofria de asma e que agora, né? Pela alma dele e pelo direito da mãe, tem que apurar, tem que investigar. Tem novidade no caso daqueles jovens não, né?